Agora nós vamos continuar a nossa aula do pódio, tá bom? Nós vamos aprender mais algumas técnicas de aplicação de textura e mapeamento dentro do pódio para estar fazendo as renderizações, tá bom? Eu tenho aqui essa cena, tá? Uma cena simples, ela é a mesma cena que nós estávamos utilizando anteriormente na outra aula. Mudei a posição aqui da janela, do sol, e inseri esse componente aqui dessa cadeira, tá bom? O que nós vamos fazer agora é conhecer alguns outros recursos do pódio para mapeamento, de efeitos na textura, por exemplo, colocar o efeito no couro, fazer o efeito da madeira, o próprio metal da cadeira também, tá bom? Mais uma vez, como eu disse antes, tudo vai depender da qualidade da textura que você vai estar trabalhando dentro do SketchUp. Se você trabalhar com uma textura de alta qualidade, você consegue um grande efeito dentro do próprio pódio, o que vai facilitar bastante o teu trabalho, tá bom? Ok, então nós temos aqui, eu vou ajustar o preset dele, tá bom? Ó, já deixei o preset ajustado para interior, reduzi o máximo a intensidade e a exposição da imagem por conta para não estourar o meu render, tá bom? Então deixei aqui, vou dar um OK, vou pegar o editor de materiais e vou começar pela região onde eu quero que tenha metal na minha baqueta, aqui na minha poltrona. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui eu vou utilizar um metal escuro, ok? Então aqui, ó, black, ele já selecionou a textura, eu vou deixar aqui como metálico. Vou aumentar o reflection dele, ó. Não vou deixar muito alto para não perder o diffuse, ok? Ó, mais ou menos assim. Vou querer que seja um brilho limpo, não vou querer botar blur nele, vou deixar como está e vou aplicar, ok? Aqui nessa região aqui, ó, deixa eu pegar aqui em cima, ó. Eu vou pegar tipo como se fosse um cromado aqui nessa parte aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Vou botar como metálico e vou botar o reflection no máximo aqui, ok? Não vou botar Blue-Red Reflection. O Refraction eu posso deixar aqui como Chrome, que é o tipo de material que eu quero, e aplico. A madeira, tá bom? Eu vou deixar por enquanto essa madeira que está aqui. Eu gostei dela, achei uma textura boa, tá? Mas dá para melhorar ela ainda também. Nós podemos melhorar bastante essa madeira. Mas a nível de teste eu vou deixar aqui. Vou colocar um reflection baixo, ok? Vou dar um blur nele, ok? Porque eu quero um blur. A madeira ela não tem um reflexo limpo, né? Ela tem um reflexo meio borrado. Então vou deixar um valor bem baixinho aqui de reflection e vou como aqui vai ser uma madeira vernizada, toda polida, eu não preciso estar me preocupando com o bump, mas eu posso botar um leve bump aqui, ó, de valor 3, por exemplo, e aplico. E por fim, o material do couro. Vou selecionar aqui, vou aumentar o meu reflection bem pequenininho também, nada muito grande, ok, ó. Vou deixar aqui Blue Red Reflection. O bump aqui eu vou diminuir um pouquinho, que eu tinha configurado. Vou deixar em 8 aqui, ó. E vou dar um aplicar. Ok? Vou posicionar a nossa câmera. Mais ou menos assim. E vamos renderizar a cena para visualizar esse teste aqui que nós vamos estar trabalhando, tá bom? Então veja aqui ó, que ele já está começando a gerar a renderização. Observe que na prévia eu já posso visualizar a imagem mais clarinha. Eu estava utilizando anteriormente, na aula anterior, um preset de exterior e estava ficando muito escura a cena. Aqui a gente já consegue visualizar ó, que a cena está ficando bem clarinha, ó, tá vendo? E não está estourando. Por quê? Porque eu reduzi a intensidade e a exposição da minha luz. Ó, e eu vou deixar ele gerar o render final para nós visualizarmos como vai ficar a qualidade desse teste aqui. Então aqui nós temos o resultado final da renderização. Eu vou abrir aqui a cena para nós visualizarmos melhor. Ó, tá vendo?
O material cromado, ó, ele ficou excelente, tá vendo? A própria madeira, ela ficou boa também, apesar de que não apareceu o veio dela, ó, essa tonalidade da madeira aqui, tá vendo? No render ela não saiu, tá bom? E o couro, apesar de que aqui eu gostei bastante da qualidade, ó, aqui eu achei ela muito boa, mas aqui a gente pode perceber que ela tá muito áspera ainda. O reflexo dele ainda está muito forte. A gente pode diminuir o bump, diminuir um pouco mais o reflection dele, tá bom? Mas seria mais ou menos esse o caminho. Eu vou abrir aqui o SketchUp e vou vir aqui no menu visualizar, barra de ferramentas e vou visualizar aqui estilos. Eu vou ver se eu tenho alguma face invertida aqui na madeira, ó. Tá? Aqui tem, mas não está fazendo interferência nenhuma. Eu queria ver aqui na questão da madeira, porque eu gostei dessa textura dela. E a nossa imagem ela não saiu 100%, tá bom? Vou fechar aqui, vou posicionar estilo aqui, pegar o material, vou pegar o bump não, o couro, vou reduzir o reflection para 2, até mesmo para 1, e vou reduzir o bump para 4, ok? Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Não. Aplico. Vou pegar aqui a madeira. Vou importar uma madeira nova aqui para para minha cadeira aqui. Vamos ver se eu tenho uma madeira bonitinha para aplicar nessa cadeira. Vou aqui das texturas da Promob, que sempre tem madeiras excelentes. Aqui eu vou encontrar. Já achei, vou usar essa aqui, a castanha. Tom mais escurinho. Não vou aumentar muito. Aí. Questão de mapeamento de textura, tá? É normal ele, opa, fazer esse, aí, ó. Ok. Prontinho, ó. Ficou até mais bonita a cadeira. E agora lá no pódio, vou pegar aqui, vou clicar, selecionei a madeira, vou dar um leve reflection nele, vou botar aqui um valor 2, vou dar um leve blur nele, não, que eu não quero blur, quero, blur. Foi posto blur antes, vou dar um app, ok. Vou posicionar aqui minha câmera mais ou menos como estava antes e vamos renderizar novamente para visualizar as alterações que nós fizemos, ok? Então aqui eu tenho a imagem já renderizada, ó. Vou abrir a cena aqui novamente, ó, tá bom? A nível de comparação, o reflexo dessa madeira aqui está melhor, ó. Tá vendo aqui os detalhes? Ó, então eu posso ajustar o reflexo. Aqui eu achei novamente o bump excelente, só que aqui o problema é que a minha textura está muito grande para essa região aqui, ó. Então eu posso ajustar dentro do SketchUp, principalmente aqui no braço da cadeira, reduzir o tamanho da textura aqui, tá bom? Deixar aqui o restante normal e aí fazer a finalização com a qualidade da madeira também. Então, o que eu estou querendo explicar é que realmente, assim, dentro do SketchUp, quando você vai, principalmente quando a gente trabalha com o pódio, faz toda a diferença nós sabemos trabalhar com a textura dentro do SketchUp, porque ele não tem os mesmos recursos que nós estamos habituados a trabalhar com outros renderizadores, tá bom? Então ele vai depender diretamente do teu conhecimento da textura dentro do SketchUp, tá? Com relação a trabalhar com o mapeamento da textura no SketchUp. Então, você dominando essa parte,
você tem domínio total do pódio. Ó, vou usar aqui, ó, uma textura um pouquinho menor, ok? Não vou usar o comando de substituir todas as texturas, porque eu só quero substituir essa parte aqui, essa região. Aqui também. Lá eu vou deixar como está, porque lá ficou muito bom. E aí eu vou ajustar o brilho aqui, deixar blur. É aqui vai sair a cena finalizada, ok? Vou fazer mais um teste e aí nós vamos partir para a próxima etapa do curso, tá bom? Já pela prévia agora, nós já podemos visualizar de forma bem definida mesmo, ó, a qualidade da textura, do mapeamento, tá? Como que o pódio, apesar dele ser um renderizador simples, que você pode obter um excelente resultado com o seu material que você está trabalhando, ó. Então a madeira já ficou com reflexo melhor, aqui o bump já ficou melhor. Eu devia ter deixado na mesma posição que estava a câmera, né, para a gente fazer nível de comparação, mas acabei viajando mesmo, ó. A diferença, ó, o primeiro teste, as melhorias e a melhoria final. E aí você pode estar treinando, tá criando, fazendo esses testes de materiais, tá bom? Como eu falei, vou sempre estar repetindo na mesma tecla, vai levar em conta as texturas que você vai estar trabalhando para ter o maior realismo dentro do pódio, tá? Porque o pódio, ao contrário dos outros renderizadores, ele não tem você não encontra com facilidade, né, na verdade, materiais para renderização, as texturas. Por exemplo, o V-Ray, que tem o Vismet, que você faz o metal, você exporta, compartilha, você faz o download da madeira, que já vem todo configurado, prontinho para você trabalhar. Como o Podium não tem essa facilidade, você tem que estar bem ciente, entender bem a questão de mapeamento de textura no SketchUp para que você possa tirar o proveito dessa deficiência do pódio. E aí você utiliza a própria textura do Sketch e faz os efeitos de mapa de reflection, refraction que você necessita, tá bom? Então aqui ó, nós temos uma qualidade muito boa da nossa imagem. A parte de textura, no primeiro plano seria isso agora, tá? Nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre o mapeamento, a iluminação do pódio, que é o céu do SketchUp e o pódio Sky, tá bom? Então, ok. Eu tenho aqui ó, uma pequena artezinha que eu fiz, tá bom? Não tem nenhuma textura aplicada aqui no piso, somente aqui na minha esfera, que eu já deixei aqui configurado como metallic, tá para ser um cromo, ok? O que nós vamos conhecer agora são a questão do elemento da iluminação do pódio, tá? Iluminação natural, onde nós vamos estar conhecendo os tipos diferentes de sky que nós podemos produzir dentro do pódio, tá? Vou abrir as configurações, vou deixar o preset para exterior default, vou deixar aqui no padrão, ó, ok, tá? Deixei aqui no padrão, vou dar um ok e vou renderizar essa cena do jeito que está aqui. Deixei aqui a opção do SketchUp, ok? E vou renderizar. A renderização vai sair bem rapidinho, não tem material aplicado, então a gente consegue, ele vai conseguir passar o resultado meio que de imediato, ó. Pronto, já passou, tá bom? Vou abrir aqui, aqui está.
Tudo bem que está estourando, tá bom? Não vamos nos apegar nessa questão aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente o background, tá bom? Tá vendo, ó, que ele tem um céu padrão azul, ó, o fundo verde, exatamente como está no SketchUp, ó, tá? O que nós podemos fazer é diminuir um pouco a intensidade, a exposição dele, para que nós tenhamos uma imagem mais nítida do background. Deixa eu abrir aqui. Ó. Diminuir um pouco, já ajudou um pouquinho, ok? Deixa eu abrir aqui. Ó, ó a diferença, quase nada, né? Ó, mínima coisa mesmo, bem sutil, tá bom? Mas é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. O que que acontece? Quando eu trabalho com o SketchUp com o Pódio, eu já falei isso na aula passada, o background, o estilo visual que você está trabalhando, ele influencia, tá? Na composição do teu background dentro da renderização. Então, por exemplo, se eu for aqui no menu janela, vou pegar aqui estilos, vou selecionar o sombreado com textura, ó, totalmente branco, e vou dar o render. Já está gerando. Olha o que que aconteceu. Tá vendo? Opa, peraí que eu fechei aqui, vamos lá. Pode. Olha o que que aconteceu. O background totalmente branco. Tá vendo? Então, assim, ó, é interessante essas opções porque a gente consegue criar toda uma atmosfera dentro do pódio para definir alguns tipos de imagens que nós queremos renderizar. Esse background, como eu já falei, ele é excelente para você trabalhar com renderização de planta humanizada, ok? Que você tem a iluminação, ó, mas você não tem uma direção da luz do sol, tá vendo? Ó, você não tem o azul que está influenciando na cena, ó. Tá vendo a diferença? Então é exatamente isso que acontece dentro do SketchUp. Vou pegar esse estilo aqui, ó. Ok, vou editar ele. Vou pegar meu céu aqui, ó. Vou deixar ele mais intenso, um azul mais intenso, ó. Ó, um azul mais escuro, ok? E vou renderizar. Ó a influência que dá. Então você pode ter todo esse controle de iluminação dentro do pódio, ó, criar o seu próprio efeito do sky dentro do pódio, ok? Outra coisa interessante, vou voltar aqui para o estilo, tá bom? Estilo comum, estilo simples. Vou voltar para cá. E o que eu vou fazer? Eu vou editar a sombra. Vou ativar aqui a opção usar só para fazer sombras. Vou ativar, vou desabilitar aqui no solo e vou fazer o ajuste aqui, ó, de potência da minha sombra. Assim. Vou deixar como está e vou renderizar. Deixa eu limpar aqui. E vamos aguardar o resultado. Tá vendo que agora, como ele já está demorando um pouco mais, ó, renderizou. Ok? Vou abrir aqui. Ó, então ele já dá mais nitidez na tua imagem. Tá vendo que apesar de eu estar utilizando o céu azul, e é exatamente como esse aqui, ó, você pode ver que não há mais a incidência do reflexo do azul aqui do céu na minha face branca. Ó, por quê? Porque está predominando a cor do sol aqui onde eu estou trabalhando, tá bom?
Vou minimizar. E aqui a gente faz os ajustes, tá? A gente vai trabalhando com os ajustes de intensidade, de exposição, para não deixar muito clara a nossa imagem. E fazer mais um teste aqui para nós visualizarmos. Está renderizando rapidamente, ó. Ó como ficou a imagem. Aí se quiser, ó, você pode editar. Não, não é essa, é a primeira. Fazer, ó, a adição, diminuir um pouco o brilho, aumentar o contraste. No caso, vou até diminuir um pouco, tá muito. Ó, ok, aplicar. Ó, tem preset também pré-configurado. Nós temos diversas opções que você pode estar trabalhando com o pod, ok? Vou dar aqui, vou finalizar. Vou abrir aqui a imagem. Ó, ela está aqui, tá bom? É da mesma forma que eu estou trabalhando com sombra, ok? Eu posso vir aqui, ó, no estilos e vou mudar aqui sombreado com textura. Ó, tá bom? Deixei a sombra ativada, é o mesmo fundo, vou renderizar o fundo branco, onde você pode ter a opção da renderização com sombra, porém sem o background sky do SketchUp, ó, fundo totalmente branco. E outra coisa interessante, logicamente que aqui no caso, como se trata de uma esfera cromada, ele teria que aparecer o reflexo do ambiente aqui. Mas quando você utiliza essa opção aqui, com esse background branco, tem a possibilidade de exportar com fundo transparente em PNG, e aí você consegue ter a sua imagem limpinha, exportada e o fundo todinho limpo para você poder trabalhar dentro do Photoshop, ok? Vou fechar aqui, vou voltar pro estilo, padrão, default, estilo simples, ok. Certo, então nós conhecemos um padrão default do sketch do céu do, do pódio, ok? Esse valor aqui, ele depende diretamente das configurações do SketchUp que você vai estar trabalhando, tá? Agora nós temos o Podio Physical Sky 1 e o Podio Physical Sky 2, que a única coisa que vai ser influenciado é a posição do céu, tá? Do sol e a posição da sombra. Então é a única coisa que vai influenciar na sua renderização é a posição que está o sol. Então, se você, por exemplo, eu vou deixar aqui, ó, um sol de início de manhã, vou deixar o pódio aqui, ó, vou dar um OK e vou renderizar. Já está gerando aí a imagem. Olha a diferença. Pronto, já renderizou. Olha o que nós temos aqui. Nós temos o céu físico do pódio, ok? Logicamente que está estourando aqui porque o meu sol está vindo diretamente dessa região aqui. Então ele está estourando a minha câmera. Isso é proposital, tá? Só para a gente avaliar. Vou botar aqui ó, no sol de meio-dia e vou fazer um novo render. Já está gerando, ó. Pronto, já criou o meu sol. Tá vendo que o primeiro Sky ele puxa muita cor, ó, tem uma cor, ele puxa demais
a tonalidade da cor. Ó, ele puxa o azul, ele puxa esse roxo que tem aqui embaixo, mas assim, em questão de reflexo, ó, ele dá uma sensação de um céu mais limpo, mais nítido, tá bom? E aí vai depender da opção que você vai estar trabalhando, tá? Dependendo da sua necessidade. E por fim, o Podio Physical Sky 2. Vou dar um OK e vou renderizar na mesma posição. Vou abrir aqui. Ó, já dá para ver que é um céu mais limpo, mais clarinho. Ó, ele não puxa tanta tonalidade, tá vendo? Ó? Então isso vai depender de toda a necessidade que você vai estar trabalhando dentro do pódio, ok? É uma opção interessante que o pódio você pode estar trabalhando e estar criando o background fora mesmo. Você salva o arquivo com PNG, pode estar utilizando um desses skies, ó. Eu vou dar um cancelar aqui e vou fazer uma outra configuração, ó. Vou botar aqui output transparência, ok? Dou um OK e renderizo novamente. Vai gerar a imagem, ó. À medida que nós vamos mexendo, logicamente o processo fica mais lento, tá bom? Ó, já renderizou, ok? Mas olha o que que acontece. Ó, eu não tenho fundo aqui, ele está totalmente transparente. Então você pode estar inserindo um céu físico no pódio, ok? Usar o efeito de iluminação, de reflexão do sky dele, ó. E depois você utilizar um background dentro do Photoshop, tá? Que é um recurso bem utilizado também. Principalmente o pódio, que você não tem muita opção de utilizar um HDRI como os demais renderizadores, tá? Então seria isso para a questão de iluminação, ok? A gente sabe que se nós optarmos pelo céu do SketchUp, todo o background aqui vai ser influenciado. Se eu utilizar o Sky do pódio, a única coisa que vai ser influenciada é a projeção da minha sombra. Ó, desabilitei a sombra e vamos fazer mais um teste aqui para você visualizar. Ó, tá vendo como ele ficou? Já ficou mais o estilo do background do SketchUp mesmo. Então tem que estar sempre de olho naquilo que você vai estar trabalhando, ok? Outra informação interessante, deixa eu desabilitar aqui, que nós podemos estar trabalhando é o Generate Current Scene. O que que ele faz? Você exporta a sua cena para uma determinada pasta e você pode depois, ops, é isso aqui tinha dado antes, eu esqueci. E aí você poderia depois importar ele dentro do pod, tá? Eu botei a opção de não gerar, ele deu bug splat. Já aconteceu isso antes, tá? Precisa ter cuidado. Isso é um problema não sei se é problema do SketchUp ou problema do pódio, mas você precisa estar atento. Então é uma questão assim que no curso do SketchUp eu passo para meus alunos, de estar sempre salvando o arquivo à medida que você faz as alterações, tá? Fez uma alteração, salva arquivo diretamente para que isso não ocorra, ok? Voltei aqui para a nossa cena anterior, ok? Só para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Então aqui você vai exportar a cena, que é aquela que você vai estar trabalhando dentro aqui dentro do gerenciador de renderização, tá? Então aqui ó, você pode adicionar o file e você vai buscar aquele arquivo que você criou
para estar renderizando ele posteriormente também. É uma vantagem porque, por exemplo, você pode criar várias cenas dentro do SketchUp, tá? Você vai criando as abinhas aqui, aí você vai lá e exporta a abinha. Cria cena 2, vai lá, exporta, exporta, exporta. Você abre, você pode abrir pelo aqui, pelo plugin, ó. Pode um V2 Plus, tá? Render All, ó. E aí ele vai renderizar todas as cenas automaticamente, ok? Por exemplo, ó, vou deixar essa cena aqui, ó, vou atualizar aqui, ok? Atualizar. Vou apenas rotacionar em torno do meu objeto aqui, ó, vou orbitar em torno dele. Vou adicionar, vou fazer apenas 3, tá? Nível de informação. Adicionar. Então tem aqui as 3 cenas no meu, em torno do meu objeto. Ó. Uma, duas, três. Ok? Vem aqui, ó, plugins, suporte um V2 Plus, render all. Ó, está as 3 cenas aqui, ó. E aí você dá um OK. Ele vai, ó, abrir a fila aqui, ó. Ó, ele está processando a primeira. E aí ele vai fazer a geração das cenas automaticamente. É uma opção legal, ó, viu? Já está gerando a outra. É um recurso bem interessante porque você pode estar trabalhando o dia inteiro, testar, fazer todos os testes que deseja, né? Deixar redondo, chega à noite, você dá um save no arquivo para garantir e deixa renderizando a noite toda as 3 cenas. Como ele salva automaticamente, você não vai ter que se preocupar. Aí depois ele vai ter todas as cenas salvas do seu projeto, tá bom? É um recurso que realmente nesse quesito vale a pena estar trabalhando com o Pódio para você gerar a tua cena, ok? Fazer os renders. Vou parar aqui, deixa eu visualizar como é que está sendo esse render. Aí, ó. Beleza. Vou dar um stop. Vou dar um cancelou. Deixa eu janela. Pronto. Ok. Beleza, voltei para cá. Tá bom? Então aqui o material properties nós já conhecemos. Os options que nós já trabalhamos. Aqui nós temos o análise de modelo. Então é apenas a nível de informação, ó. Tá bom? Ele vai botar quantas luzes você tem, os materiais que você aplicou, ó, tudo certinho, quantas faces você trabalhou, tá bom? A textura, tudo certinho, apenas a nível de informação mesmo, tá? O Podium Browse que nós vamos aprender numa outra aula e em outra aula à parte também o sistema de luzes do Podium, ok? Nós vamos aprender a Omni, a Spot e também nós vamos aprender o Light Power também, tá? De uma forma bem prática também. Dentro do plugins aqui, ó, nós temos as demais opções do pódio. Também você pode estar criando aqui o painel de luz, tá? E as opções do pódio aqui, tá? Em Tools aqui, ó, nós temos as opções, ó, de resetar os materiais, então você pode resetar todos os materiais da sua cena, aplicar ponto de luz, ponto de spot, editor de imagem e o preset editor. O que é o preset? Lembra que eu falei para vocês que ele tem esses presets aqui, ó, tá bom? Você pode criar um preset novo através dessa opção aqui, dessa ferramenta. Por exemplo, aqui, ó, Preset Editor, ó, ele abre, tá bom? Nós não vamos entrar em detalhes com o editor de preset no pódio, por ser uma questão mais avançada do recurso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tem as opções, tá? Que você pode estar trabalhando, a resolução de imagem padrão de render, a resolução do GI, e aqui são os grupos onde você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, tem a geral, que aí você insere as informações, ó, você pode clicar, ó, ajustar, ok. Depois você pode selecionar Photons,
tá editando os valores, editando os valores de Gradient, Antialize e assim sucessivamente, tá? É, por ser assim bem complicado, né? No site tem um tutorial para você estar editando esses valores, para você saber o que, que vai ser alterado. Nós não vamos estar entrando em detalhes, ok? O que eu fiz aqui, eu fiz alguns testes, criei alguns presets de teste que eu queria mostrar para vocês, mas na hora de fazer o... Opa, de fazer a procurar ele aqui na lista aqui, ó, ele não está aparecendo. Eu fiz aqui teste de render, eu botei o nome teste, não apareceu aqui na lista. Então não sei se pode ser algum bug ou talvez a versão dele que não está legal, mas eu não consegui fazer com que surgisse a pastinha aqui do preset para eu utilizar, tá? Então, aqui nessa aula de hoje seria isso, tá, pessoal? Aprendemos a trabalhar com textura, conhecemos bastante recursos aqui de mapeamento da textura, edição da luz, ok? Dentro do pod, né, a luz artificial. Vocês viram que não tem muita coisa para mexer mesmo, não tem comando avançado, é bem isso mesmo, não tem segredo nenhum, tá bom? E aí na próxima aula, então, a gente começa a aprender a trabalhar já com um sistema de luzes, que é bem específico também, bem interessante também da gente trabalhar, tá? Então é isso, um abraço, até a próxima aula.